Então vamos lá para mais um podcast Corretor Predador. E eu ainda estou aqui com o Lucas Lourenço. A gente falou no podcast anterior sobre gestão financeira para corretor de imóveis, né? Então a gente viu que é um assunto um pouco denso, a gente começou a abordar outras coisas lá. E a gente decidiu fazer esse podcast aqui para falar sobre investimento. O que eu vejo? Muitas vezes o corretor não sabe argumentar ou lidar com os clientes quando eles falam sobre outros investimentos financeiros. Então eu quis bater esse papo com o Lucas aqui para a gente trazer um pouquinho uma noção do quais investimentos que o cliente pode fazer, né? E como você pode argumentar esse assunto com eles. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que imóvel para morar não é investimento. E vamos lá para o nosso podcast. E aí, Lucas, você concorda comigo? Na minha opinião, antigamente eu tinha um pouco de luta com isso, mas hoje eu vejo que realmente imóvel para morar não é investimento, apesar que ainda pode ter uma rentabilidade, né? O que você acha disso? E aí, galera, mais um podcast. Então, Marco, a gente não pode esquecer que o brasileiro ele tem um sonho de imóvel próprio, né? É muito fácil você chegar para uma pessoa que ela quer ter um imóvel próprio e falar, olha, você sabe que você não vai ganhar dinheiro? Às vezes ela não sabe disso. Você sabe que seu imóvel só vai te dar despesa? Beleza. Mas é o sonho dela. Então, independente de ser um investimento ou não, a gente não pode colocar isso em cima de um sonho. E a visão que eu tenho é essa. Se é um sonho da pessoa, se é um desejo ali, ela quer ter o imóvel dela, seja ali para ela fazer um churrasco com os amigos no final de semana, seja para ela plantar a hortinha dela, ou seja só para chegar em casa, descansar, ter a segurança dela, fazer as reformas do jeito que ela gostaria dentro do imóvel dela. Porque eu vejo imóvel próprio dessa forma. Para você ter aquela garantia do locador não te expulsar, né? Não te retirar do imóvel. E você pode fazer as modificações ali como você bem desejar. Uhum. Então o imóvel ele é ele pode ser um sonho, né? Não somente um investimento. Uhum. E a visão que eu tenho é essa. Eu comecei brincando aqui porque eu geralmente, às vezes, quando eu sento com clientes que são mais racionais ou que tá na modinha agora investir em mercado financeiro, né? Sim, com certeza. E quando eu sento com esses caras, eles falam assim, porque imóvel não é investimento, que não sei o que, tal. E aí a minha argumentação é, você tá certo, imóvel não é investimento. E aí eu entro exatamente no que você falou, eu falo, imóvel é sonho. Justamente. Imóvel é desejo, é vontade. Porque o imóvel traz um monte de benefício que você não tem ali no dia a dia, né? Quando você mora de aluguel. Então, por exemplo, aconteceu com um casal de conhecido nosso, eles estavam morando num apartamento, simplesmente o cliente falou assim, eu vou vender. Me vendeu o apartamento e eles tiveram que sair. Então, assim, você tem esse desconforto de morar de aluguel. Outro fator que acontece é a pessoa não pode fazer uma coisa, uma reforma, porque aquele dinheiro ela vai perder. Então, você acaba tendo um imóvel desconfortável. E para mim, eu não sei se as pessoas pensam assim, para mim o imóvel, ele é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Por quê? Porque basicamente a gente trabalha e depois vai para o seu apartamento, para o seu imóvel. Então você tem que ter um lugar bom para chegar, né? Porque aconchegante, né? Porque você já passa tanto tempo se sacrificando, né? Não sei se essa palavra seria correta, mas ali trabalhando, se dedicando. E você não tem um lugar para chegar, né? Um repouso ali para chegar que seja confortável, que seja legal. Então, isso é muito desconfortante, na minha opinião, né? Então, para mim, o trato imóvel é igual a um carro. O carro é só despesa. E é pior, porque o carro ele desvaloriza. O imóvel ele não desvaloriza, né? No médio e longo prazo, ele tende a valorizar ou manter, né? Porque não tem como você construir um outro imóvel em um lugar sem quebrar ele. Né? Então aquele imóvel ele vai estar lá, ele é um bem físico, né? Então ele ainda pode valorizar apesar de tudo, né? Então ele tem as despesas, só que ele pode valorizar. Só que é igual o carro, você tem um carro, beleza, carro é só despesa, mas você quer andar de ônibus? Você quer andar a pé? É um conforto, né? É um conforto e não é só conforto, né? É economia de tempo, de dinheiro, porque
às vezes você vai chegar mais rápido no lugar. E agora vem sendo até de segurança, né? Até de Tanto que as pessoas não estão se sentindo confortáveis em andar de Uber, de andar de ônibus. Exato. Então todo mundo... E eu andei uma época... das pessoas gostariam de ter um carro, né? Eu fiz esse teste na época. Falei, compensa mais andar de Uber. Eu fiz esse teste, vendi meu carro, fico andando de Uber. Cara, é bom andar de Uber, você aproveita até mais o tempo, você não tá dirigindo, não tem trânsito. Eu sou um cara que não gosta de trânsito. Tal. Não tem o estresse. Não tem o estresse. Só que é o seguinte, o Uber tem hora que ele some, você não consegue achar Uber. Justamente. Entendeu? Você Principalmente se for de madrugada. Se for de madrugada, você não sabe quem é que tá ali. Né? Agora com o coronavírus, você não sabe quem andou no carro. Para mulheres tem um risco maior. Tem um certo risco, entendeu? É desconfortável, né? Então, assim, você tem uma perca de privacidade quando você tá andando de Uber. Então, são escolhas que você tem que fazer para definir. Mas, assim, realmente eu falo pro cliente, imóvel no investimento, né? Só que eu abordo esses temas, né? O que ele vai ter de benefício. Só que, ainda assim, eu acho que o imóvel pro brasileiro, ele ainda se torna um patrimônio. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros, como a gente falou no último podcast, tem dificuldade de juntar dinheiro. Ele não tem o hábito de poupar. Não tem o hábito de poupar. E bem ou mal pagando até financiamento ou juro, porque o juro tá barato agora, né, principalmente. Ou até a pessoa entra no Minha Casa Minha Vida, que agora chama Minha Casa Verde e Amarela. Ela paga um juro muito em conta. E mesmo pagando um juro, é melhor você pagar o que é seu, para a maioria dos brasileiros que não tem o costume de juntar dinheiro, do que não pagar nada. Por quê? Vou dar 2 exemplos fortes aqui. E aí depois eu vou deixar você falar, que eu já falei demais aqui. Então, assim, 2 exemplos fortes. O primeiro exemplo forte é o seguinte. O aluguel, você paga, aquele dinheiro queima, ele some. Você nunca mais tem retorno dele. Você não consegue recuperar. O imóvel, aconteceu alguma coisa louca, você pagou 30 mil. Você tem 30 mil lá que você pode ainda recuperar esse dinheiro. Descontando lá o juro que você pagou, tudo. Vendeu, sobrou 30 mil ainda. Ou sobrou 20. Ainda sobra um dinheiro, ainda tem o que tirar. Então, bem ou mal, ainda é seu. Você pôs um dinheiro lá, uma entrada, né? Então, você ainda tem o que tirar ali. Então, não é eventual emergência, claro. Ele não vai ter uma venda rápida, não vai conseguir. Não pode ser o seu caixa de segurança, que a gente falou no podcast anterior, mas ainda tem alguma coisa lá. O aluguel, você não tem de onde tirar. Você queimou aquele dinheiro, ele sumiu, desapareceu da sua vida. Então essa é a diferença. E tem um segundo ponto que esse aqui, esse é argumento de venda. Sabe qual que é? Seguro. Se por acaso você tem filho, você tem um imóvel financiado e você chegar a falecer, o seu imóvel ele vai quitar. 50% se for casado, se for só seu é 100%. Então ele quita e fica de patrimônio para sua família. Agora, se você mora de aluguel, não sobra nada para sua família. Então se você tem filhos, é fundamental você ter um imóvel no mínimo financiado para deixar de patrimônio caso aconteça alguma coisa. Principalmente se você é profissional liberal igual a gente, por exemplo, corretor. Então eu demorei para ver essa questão. E hoje eu falo, cara, acho que todo mundo tem que ter no mínimo um imóvel financiado. Se você não tem nada na vida, no mínimo um imóvel financiado. Porque ainda é um seguro para deixar para sua família. Agora se você mora de aluguel, você não vai deixar nada. Então ainda é um bônus isso, assim, eu vejo que é um fator que vale a pena. E esse é um bom argumento para você falar para o seu cliente que está questionando juro, que está questionando que imóvel não é investimento e tal. E o que você acha disso, Lucas? Você falou um ponto interessante, porque não é sempre que não comprar um imóvel é um prejuízo, né, financeiro, não é um investimento. Porque para muitas pessoas, se a gente for analisar a média ali do brasileiro, ele não consegue investir, certo? Então, tem uma forma de você realizar e fazer um comparativo, né? O que compensa mais? Alugar ou financiar, né? Comprar o seu bem. E se você não consegue ter um retorno com o dinheiro que sobra, vamos supor que você vai alugar um apartamento de R$800, certo? E você poderia dar... Vai alugar para um inquilino, né? Isso, você vai alugar para um você tem um locador. E vai alugar. Não, na verdade eu te falo a comparação entre alugar ou financiar. Você mesmo alugar o imóvel. Isso. Uhum. Então vamos supor ali que você vai alugar um imóvel, né, de uns R$800. Morar de aluguel, vamos falar assim para não ter confusão. Isso. E você poderia dar uma parcela de 1.500, certo? Uhum.
que ali tem as regras ali do financiamento, né? Que é uns 20% de entrada, se não me engano, hoje, né? Por média. Média. Uns 20% de entrada. Depende da renda da pessoa, né? Justamente. Mas no mínimo é média 20% que o banco exige. Ele não te empresta mais do que 80%. Ele vai te emprestar 80% do imóvel. E é da avaliação, tá? Isso é um caso... Muitas pessoas confundem isso. É da avaliação. Então o imóvel vale 200, mas a Caixa vai avaliar por 180. Então ele vai te emprestar 80% de 180. Justamente. Então, assim, se a gente analisar ali, vamos supor que você poderia dar uma parcela de 1.500, dar uns 20% de entrada, que às vezes você não tem, certo? E aí você teria que juntar ainda para dar de entrada, mais uma parcela de 1.500. Tá. Só que aí, se a gente pegar ali esses 20 mil que você tem que guardar, mais a diferença de 1.500 para 800, né? Dá o quê? R$700. Quanto você conseguiria ganhar investindo? Talvez muito pouco. Talvez menos do que 0,5 ao mês. Porque hoje, se a gente comparar a renda fixa, né? Que acompanha ali a taxa Selic está por volta de 2. Então, se a gente... Só pra gente falar, a gente vai abrir investimentos, o que é a taxa Selic, né? Pra gente saber aí. A taxa Selic é a taxa geral básica de juros no país. Então, todos os investimentos e todos os empréstimos, né? Seja ele financiamento e tudo mais, tende a acompanhar essa taxa. Isso na prática. Quer dizer, na teoria. Na prática pode ser diferente. Pode ser que algum empréstimo, alguma outra coisa não acompanhe. Ok. Não é algo obrigatório. Não né? é obrigatório, né? Não Isso é que eu queria obrigatório. saber. Eles acompanham porque os acompanhar. bancos, se um abaixa, todos tendem a baixar, né? Tendem a baixar. Porque ele tem que acompanhar o mercado, né? Justamente. Porque a taxa Selic baixa significa que a economia, o governo, né? O governo federal e tal, o Copom, o Banco Central, eles querem que as pessoas injetem dinheiro no mercado. Então, a taxa Selic mais baixa, ela espera que o consumidor tome mais empréstimos, tome mais financiamentos, certo? É só pra gente entender isso aí. Aí você fala a sua visão. A minha visão é o seguinte. Por que na verdade, o governo vai abaixar a taxa Selic por quê? Porque quando a taxa Selic tá alta, vale a pena deixar o dinheiro guardado. Justamente. Ele quer que você mantenha aquele dinheiro para a inflação se estabilizar. Geralmente, quando aumenta, nós temos um alto nível de inflação, certo? Então, ele espera que o consumidor diminua o gasto dele, diminua o consumo e mantenha ali em investimentos, né? Ele aumenta a poupança, né? Justamente. Basicamente, para vocês terem mais uma visão assim, é o equilíbrio, né? Ou você move dinheiro ou você tira o dinheiro do mercado. Porque quando você move muito dinheiro, ele vai aumentando a inflação, né? Por que ele aumenta a inflação? Tudo se resume a demanda e oferta. Então, se tem muita gente consumindo, a oferta, o produto começa a acabar. Se o produto começa a acabar, ele começa a subir de preço. E se ele sobe de preço, consequentemente, sobe a inflação, certo? E ao contrário, se eu tenho muito produto lá sobrando, tem muito produto, está vendendo pouco, o que acontece? A minha inflação cai, porque o produto vai ter que abaixar para as pessoas comprar. Aí o que o governo faz? Ele diminui a taxa Selic para a galera falar assim, não compensa deixar meu dinheiro guardadinho lá no banco, rendendo meus 8% ao ano, 10% ao ano, que era mais ou menos o que estava, né? A renda fixa, né? Chegou até bater 12, eu acho, uma época aí. 12%. Em tempos ali da Dilma chegou até 14%. 14%. O cara não compensava tirar o dinheiro do... Não investir, né? Não compensava investir em outra coisa que não fosse nem renda fixa, né? Ou era renda fixa ou o cara investia em outras coisas, né? Então não compensava investir. Então ele deixava o dinheirinho dele guardadinho. Como o governo agora está com muito produto, vamos dizer assim, a oferta está alta, tem mais produto do que demanda, ele incentiva as pessoas a tirar o dinheiro do banco, abaixando. Aumentando o consumo. Aumentando o consumo e abaixando a taxa Selic, né? Porque aí sobra outros investimentos. Quais são esses outros investimentos? Se a renda fixa foi eliminada do mercado, ela não compensa mais, aonde que eu tenho que investir? Aí sobra duas coisas, três coisas na minha concepção. Ou eu invisto no mercado imobiliário, ou eu invisto em negócios,
O negócio é o quê? Abrir uma empresa, vou criar um produto, Empreender, né? né? Empreender no geral, ou eu invisto na chamada Bolsa de Valores, que não tem nada a ver com a taxa Selic, tá? Algumas pessoas talvez podem confundir Bolsa de Valores com investimento em renda fixa. Não tem nada a ver Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores ela não acompanha a taxa Selic. E aí continua a explicação, Lucas, só abrindo isso aqui para passar essa visão para as pessoas, né? E agora entra na sua explicação mais técnica aí, qual que é? Tanto que agora o que o governo espera, né, reduzindo cada vez mais a taxa Selic, é que aumente o consumo. Só que na prática não está acontecendo isso. As pessoas cada vez mais estão guardando, estão poupando. Ainda assim, não adiantou. Isso é uma tendência de crise, né? Geralmente as pessoas criam um alerta, né? Isso eu já vi que já acompanhou, por exemplo, já fizeram uma pesquisa em crises que ocorreram na Europa, por exemplo, as pessoas tenderam em outros locais também, tenderam a guardar, né, depois das crises. E o governo espera que as pessoas voltem ao consumo, só que não está acontecendo na prática, né? As pessoas não estão consumindo ou conforme o esperado, né? Mas isso foi por causa do coronavírus ou não? Não existe uma ideia certa, tá? Não estudo certo disso. Mas eu penso que é em decorrência do coronavírus e oportunidades de mercado. Tanto que se a gente for analisar o investidor pessoa física, ele aumentou muito na bolsa. Tanto que esse ano acho que está por volta de 2 milhões e 500 investidores, pessoas físicas, né? O que é muito baixo se a gente comparar com o aspecto macroeconômico, né, do Brasil. A gente tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, né, no Brasil, então é muito baixo ainda. E o investidor enxergou essa oportunidade, né, de investir no mercado em decorrência de um pós-crise, né? E também o brasileiro ele começou a criar meio que um desespero, né? Ele começou a guardar dinheiro. Isso, claro, que não ocorre em todas as classes, né? Tem classes que estão, sim, consumindo e tudo mais, enxergando oportunidades e comprando. Mas, num aspecto geral, o brasileiro começou a guardar dinheiro. E, voltando lá pro tema entre alugar e financiar, vamos supor ali que essa pessoa não consiga ter um retorno. Um retorno com quanto que ela pouparia, entendeu? Satisfatório. Então, muitas vezes, compensa ela pegar esse dinheiro e realmente financiar um imóvel. Realmente criar ali uma dívida, né? Para no futuro ter esses bens financeiros aí que você falou, esses ganhos financeiros, né? Que você falou. Que às vezes é complexo para ela investir, ela não entende. Justamente. E às vezes é a realidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa não consegue enxergar uma realidade diferente, né? Enxergar que ela pode ter um ganho financeiro maior. E as pessoas têm muito medo, né? O brasileiro ainda tem aquela concepção de que quem compra terra nunca erra, né? Sim. De comprar imóveis, porque o imóvel é um bem físico, né? É o mais seguro, né? Não tem bem mais seguro do que o imóvel, né? Se você parar pra pensar. Pelo fato dele ser físico? Pelo fato dele ser físico, porque é o seguinte, tirando o fato que você pode, aqui não é o caso aqui em Goiás, algumas regiões pode ser, aconteceu uma inundação, acho que o Brasil é muito raro, mas uma inundação ou alguma coisa da natureza, né, um meteoro que pode acontecer, ou outra coisa que vai destruir o imóvel, o dinheiro ele, do bem físico, ele é mais visível. Né? Eu tenho bem, eu posso usufruir do bem. Se eu invisto na bolsa, eu não estou usufruindo do bem. Se eu invisto no banco, né, qualquer investimento CDB, que a gente falou CDI, que o Lucas vai explicar mais, é banco, tá? Então, você não tem... Banco ou instituição financeira, né? Você não está usufruindo daquele bem, entende? Se aquele banco quebrar, sumir, desaparecer, se a bolsa um dia... Se acontecer, por exemplo, né, eu assisti um filme aí, esse filme que tá tendo agora, que eu crio uma inteligência artificial e a inteligência artificial vai lá e some com o dinheiro de todo mundo. Sim. Né? Pega lá, é tudo online, não existe esse dinheiro, é tudo digital, né? Esse dinheiro tá no digital. Que você vê lá na sua conta lá 100 mil reais, não significa que tem 100 mil reais ali. É um dígito 100 mil reais. Agora, se eu tenho um imóvel, eu não preciso de nenhum sistema nem nada para poder comercializar aquele imóvel, ele é físico.
Então ele vale 600 mil, vamos supor, eu vendo ele por 600 mil. Eu recebo aquele dinheiro de alguma forma, entendeu? Então, se acontecer de um caso de alguém for lá e sumir com todo o dinheiro digital, o meu imóvel ainda está seguro. Então, na minha visão, ainda é o bem mais, ainda é um investimento mais seguro. Eu concordo em parte, né? Primeiro ponto é que essa questão do usufruir, né? Vamos supor que você compre uma ação de uma empresa, né? O que é uma ação de empresa? É a menor parcela do capital social dela. Então, ou seja, você está investindo em uma empresa para você ser sócio. Pelo fato de você estar investindo nessa empresa, ela vai te dar o lucro, que são os dividendos. Então, você está usufruindo de uma certa parcela daquela empresa, certo? Teoricamente, né? Porque tem muita empresa que não dá, né? Lucro, né? Na verdade, ela tende a... acontece isso, mas no Brasil existe a lei das SAs, né? Que todas as empresas de capital aberto, né? Elas têm que distribuir no mínimo 25% do lucro delas para os acionistas. Então, se a gente for analisar no âmbito dos investimentos, todos eles têm os seus pontos negativos e positivos, com certeza. certo? Para um imóvel, a gente não pode esquecer que a longo prazo ele tem a desvalorização dele, Sim. ele tem os riscos de você tomarem esse imóvel de você. Por exemplo, você tem impostos federais, você tem que pagar, ou se não, no caso eu falo um loteamento, né, que é o ITU, seria federal, e tem o IPTU, que é municipal. Tanto que a gente tem imóveis de leilões em decorrência disso, certo? Se você não pagar o financiamento, ele vai a leilão. Sim. Não pagar os impostos, ele vai a leilão. A gente tem que pôr aqui uma vírgula, que o imóvel financiado ele não é 100% seu, né? Justamente. Então, e nem o imóvel próprio, se você não quitar lá, se você não pagar as suas obrigações, né, ele também pode ser tomado. Sim. Então, assim, se a gente analisar todos os investimentos, ele tem sim um risco. Tudo tem risco, né? Tudo tem risco. E tem a depreciação do imóvel. Com certeza. Certo? Então, com o tempo, você vai ter que dar um trato naquele imóvel, você vai ter que ter um gasto com aquele imóvel, porque senão ele pode ocorrer corrosão, né? E perder valor. E tem um outro aspecto que é a liquidez, né? Que a gente já citou, que o imóvel, muitas vezes, você não consegue vender rapidamente, né? Demora em média ali de 3 a 6 meses, dependendo do imóvel. Tem alguns imóveis até que mais. Né? Até mais, né? A gente vê casos aí de imóveis comerciais que estão tentando há diversos anos aí e tudo mais. E às vezes não chega no preço que a pessoa quer. Sim. Porque na maioria das vezes eu vejo muito isso. Eu tinha um cliente que eu conheci ele no LinkedIn. E eu coloquei lá que eu falava inglês e tal. E aí ele me pediu para vender uns imóveis dele. E ele é russo, se não me engano, e ele mora nos Estados Unidos. Ele veio para cá, ele fez uns péssimos investimentos. Os imóveis dele foram os piores, sabe? Ele comprou um imóvel, por exemplo, que era um imóvel comercial, só que embaixo de um prédio, como se fosse um imóvel feito para fazer um café. Sei. E o preço que ele pagou, ele não conseguia vender, entendeu? Então ele poderia perder dinheiro ali. Provavelmente ele deve ter perdido, que acabou que depois eu não foquei mais e acho que ele nem sei se ele vendeu. Então tem tudo isso aí, mas o que eu falo por ser o mais seguro é o seguinte: todos esses investimentos que você falou, eles exigem um certo nível de conhecimento, né? Assim, para você fazer. Conhecimento básico, médio. Básico, médio ali. Lógico, acho que o CDB e o CDI são mais tranquilos, né? Sim, com certeza. É só você pôr o dinheiro lá. Por isso que as pessoas acabam deixando na poupança, né? E porque a poupança é fácil, né? Ela é mais segura. As pessoas têm medo, né? Exato. Quando elas ouvem assim, investimentos que meus pais nunca investiram nisso. Ou se não pensam, isso aí é um jogo de apostas, né? Um cassino, né? Exato. Então, e aí, quando a pessoa o imóvel, ele é mais seguro, principalmente para essa pessoa que é mais simples. Que ela é tátil, né? Exato. Ele tá lá, entendeu? Ele não vai sumir. Lógico, você comprar um imóvel na planta é diferente, é outro negócio, tá? A gente tá falando do imóvel já pronto e tal. Então, é isso que eu falo, a questão de ser mais... você tem mais controle dele, né? Sim. Tem todas as despesas, os riscos, né? Se deixar o imóvel parado, você vai perder dinheiro, você tem que pagar IPTU, né? Se for uma casa... Você vai pagar só IPTU, mas se for um prédio, você tem que pagar condomínio, tem que pagar um monte de coisa. Então, um imóvel parado não compensa, né? Você tem que estar alugando ele. Só que, na minha opinião, ele tem esse benefício, porque ele pode valorizar se você fizer um bom negócio. Ele pode valorizar ao longo do tempo, né? Eu falo que, em média, um imóvel, ele dura...
prédio em si, ele vai valorizar até uns 10 anos, até 15 anos, dependendo, ele valoriza. Depois dos 10 ele começa a estabilizar e aí depois dos 10 ele pode começar a cair, porque precisa fazer uma reforma e tal, né? Agora a casa, ela já tem uma durabilidade maior, porque a casa ela não depende muito, por exemplo, precisa reformar tudo, né? O prédio tem que reformar o prédio inteiro, então isso tem um custo maior. A casa não, é só a casa se reforma, é mais simples. Então a casa acho que dura aí muito mais tempo, né? Só que casas de bairros valorizam menos porque demora não tem muito alguma coisa que puxa uma casa de bairro. O que puxa o mercado imobiliário? Construção civil. Sim. Então quando o corporador vai lançando prédios, vai subindo o preço da região. Né? Porque ele vai sempre subindo ali, vai trazendo investimento, benfeitorias, vai reformando, a região vai mudando. Casas de bairros, quando você pega, ela quase não valoriza. Demora, né? Então a gente pega bairros aqui em Goiânia, como o Novo Mundo, por exemplo, bairros daquela região que não valoriza muitos anos. Né? A região, tudo em volta dela cresceu e ali não valoriza. Por quê? Porque não tem ninguém injetando dinheiro para valorizar. Justamente. Né? E o mercado imobiliário é muito percepção. Então, claro, é um jogo do mesmo jeito. Né? O mercado imobiliário é um jogo. Você também vai ter que aprender, fazer bons negócios e tal. Só que por ele ser mais tátil, você, na minha opinião, né, você tem um pouco mais de controle. Né? Não que os outros sejam piores e tal. E eu acho que o que eu quero trazer aqui é o seguinte: não tem investimento pior ou melhor. Tem aquele que você sabe jogar. Isso. De uma forma lucrativa. E tem momentos de saber jogar. Porque às vezes vai estar bom para jogar. Agora tá péssimo para jogar um CDB, um CDI. Tá péssimo jogar. Nem compensa jogar esse jogo que eu brinco. Né? Então, até recentemente, né, o Primo Rico, né, que é o mais famoso aí do mercado, ele falava, comprar imóvel não compensa, e ele comprou, né? Tem um outro cara que eu acompanho assim, que eu vejo, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né, que a gente fala, que é o Robert Kiyosaki. Uma boa parte da fortuna dele vem de imóveis, né? Então, tem como você trabalhar esse mercado, né? E outra, a gente não pode esquecer, até fiquei surpreso que recentemente eu fui pesquisar, e o terceiro maior mercado do mundo, se não me engano, acho que é o terceiro mesmo, é o mercado imobiliário. Sim, com certeza. Então é uma coisa que move, inclusive é o mercado que mais move a economia, né? Porque ele move muitos trabalhadores, né? Ele move praticamente assim, quase todas as áreas do mercado, né? Insumos em geral ali ele vai mover. Então quando o mercado imobiliário está crescendo, ele move muitas coisas, né? Inclusive boa parte das empresas que estão na bolsa, né? Acabam recebendo, movimentando por causa do mercado imobiliário. Então, eu queria que você falasse essa visão sua, Lucas, do investimento em si, né? Você concorda com isso ou não, né? O nosso mercado imobiliário, no nível nacional, ele ainda é muito baixo, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um monstro. Tanto que a crise, né, do subprime lá em 2008, né? 2007, 2008. Monstro no sentido de lançar muito ou no sentido de... Um mercado amplo, muito grande. Muito amplo. Tem muitas empresas que mexem com isso, então. Justamente. Se a gente for pegar ali uma taxa de aluguel média lá, é por volta de 2,5% a 3%. Em alguns imóveis chega até 5% sobre o valor do imóvel. Né? E aqui no Brasil a gente tem uma média ali de 0,5%. Às vezes em algumas regiões, né, 0,3% sobre o valor do imóvel. Dependendo do imóvel, chega a pagar um 0,8%, Isso. Mas imóvel comercial ou menor, esses compactos de luxo que a gente chama, eles conseguem ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Com certeza. Então, assim, o imóvel, o nosso mercado imobiliário, né, de construção civil também é muito pequeno ainda, tem muito para crescer. Eu penso que a gente está engatinhando ainda, se a gente comparar em níveis globais. Uma visão bacana, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, porque realmente, né? Então é bem diferente, né? É completamente diferente. Se a gente for analisar, por exemplo, os fundos imobiliários, né? Que são os FIIs, que são fundos de investidores, né? Eles compram cotas de vários imóveis, né? E vale ressaltar que aí, quando a gente entra no mercado imobiliário, o que eu falo? É muito amplo. Por exemplo, shopping é mercado imobiliário. É mercado imobiliário, as pessoas esquecem disso, né? Faz parte da construção civil, né? Que shopping basicamente é o quê? É um imóvel que você aluga para outras pessoas. Justamente. O cara que tá lá no shopping, ele tá alugando uma salinha lá. Justamente. E aí esses revestimentos, por exemplo, tem uma
uma rentabilidade muito boa, né? O shopping em Sim, com si, né? certeza, com Além certeza. que ele ainda ganha com estacionamento e tal. Isso. E tá dentro do fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários de shopping, por exemplo, Com né? certeza. É um dos mais tradicionais são de shopping, né? Também temos de lajes corporativas. E se a gente for pegar ali em aspectos de fundos imobiliários, o Brasil está engateando. Começou ali, acho que em 99. E agora que está entrando na boca da galera, a galera começou a investir nisso, em fundos imobiliários. E isso é engraçado, porque as pessoas falam assim, porque tá saturado o mercado imobiliário. Não, pelo Porque tem a contrário. bolha. Hoje parou de falar de bolha, né? Mas Hoje teve uma parou. época, em 2011 ali, eu ainda ouvia muito. Bolha imobiliária e tal. E você fala, e você comparar com os Estados Unidos, né? Outro nível. Outro né? nível. Tá muito distante, né? O que você tá falando. A gente tem que entender que são mercados diferentes. Os preços são diferentes, a rentabilidade é outra. E lá existe muito essa ideia de hipotecar, né? Eles hipotecam as casas, né? Dão como garantia. Aqui não é muito comum, certo? Então a gente... Inclusive lá, se não me engano, na época da bolha, eles emprestavam, acho que era 60%, 70% do imóvel. Alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo. A gente aqui... Não, empresta não, desculpa, era mais. Eles emprestavam. Garantia, isso. Era mais, quase 100%, Hipotecavam. né, que eles hipotecavam Justamente. lá. Eu falei errado, da renda. Sim, Eles sim. comprometiam a renda da pessoa de 60% a 70% da renda, se não me engano. Isso. Aqui no Brasil a gente compromete 30%. É mais que o dobro lá. Acho que era mais ou menos isso. E além disso, eles refinanciavam e eles também faziam uma outra coisa. Eles emprestavam dinheiro, né, do imóvel para pessoas de outro país. Tem um filme que ele fala de A Grande Aposta. A Grande Aposta, é isso mesmo. E aí ele mostra, e aí acontece, muita gente tinha mexicano, tinha brasileiro, tinha todo gente do mundo inteiro que morava lá, que tinha financiado imóvel, deu a crise, o povo vazou e largou os imóveis para trás, né? Justamente. Coisa que aqui no Brasil vai financiar imóvel para um gringo, para você ver. É uma dificuldade. Né? Então o Brasil é bem assim ainda... firme, bem rígido com essas regras do financiamento bancário, né? Com certeza. Então, o nosso mercado ele ainda é muito conservador. Ele ainda é um pouco restrito, né? O nosso mercado imobiliário. Então, nós temos muito para crescer ainda. E essa ideia de bolha, se ocorrer algum dia, pode ter certeza que será no longo prazo. Está muito distante, né? Está muito distante da gente, porque a gente ainda engatinha nesse mercado. Ainda tem muito para crescer. Mas o que faz com que... Eu percebi que o que faz com que as pessoas pensem que está tendo essa bolha é a precificação errônea dos imóveis, né? Então, por exemplo, você pega ali um imóvel particular, onde um cara, um proprietário, anunciou ali nessas ferramentas de vendas, né, na internet. E ele coloca o preço que ele acha que vale, mas não o valor do imóvel realmente. O imóvel não passou por uma avaliação de um profissional. Então, é a concepção dele, a visão dele do negócio. Ele pode colocar que o imóvel dele vale 1 milhão, mas quando a gente vai colocar mercado mesmo e realizar uma avaliação, não vale aquele preço, certo? Então as pessoas tomam isso como uma verdade e acham que a bolha está ocorrendo por conta disso, pelo fato delas não terem esse valor para dar naquele imóvel, né? E tem outras coisas que influenciam também no imóvel estar tanto tempo encalhado, né? Então, por exemplo, essa semana eu dei uma olhada em alguns imóveis, né? Nessas ferramentas de vendas na internet. E eu verifiquei que tem aluguel. Eu estava pesquisando alguns aluguéis, né? E eu verifiquei que tem imóveis com aluguéis muito altos, só que muito velhos. O que não condiz e há muito tempo anunciando. Por quê? Porque o proprietário ele deve ter uma visão que ele enxerga que o imóvel dele vale aquele preço, porque o do vizinho ali, que às vezes é um lançamento que foi entregue agora, vale aquele preço e o dele vale também. Só que fica lá um ano alugando. Aí às vezes o condomínio é alto, aí às vezes fica lá e ele pagando condomínio e não consegue alugar. E ele tem a concepção ali, a ideia concreta de que vale aquele preço, porque o lançamento ali tá... o vizinho alugou por esse preço.
o meu vale também. Ou os caras ficam muito presos no meio por cento também. Justamente. E aí, às vezes, aquela falta de humildade, né, de reconhecer que o imóvel dele não vale aquilo, ele fica ali segurando aquele negócio e ele não dá o braço a torcer. E continua ali perdendo dinheiro no imóvel. E é importante a gente falar, né? Primeiro falar de que, no caso, o imóvel você pode comprar, né? Para investir, né? No caso, investir tanto para aluguel quanto rentabilidade. O que é rentabilidade? Né? Exato. Valorização. Antigamente era bom comprar na planta, hoje eu não sei mais. Pode ser que retome, né? Mas teve uma época que foi boa, que as pessoas ganhavam junto com a consultora, né? Hoje eu já não sei mais se é bom negócio. Nos últimos anos não foi. Porque acumulou estoque, a consultora teve que baixar preço para vender. Mas já foi um bom negócio, né? Mas às vezes tem regiões que são coringa, né? Que você vê que está valorizando, você compra um imóvel ali, ela vai crescer e tal. Então tem essas formas de ganhar. E quando a gente fala assim, quem compra terra nunca erra, tem que tomar cuidado com essa frase também. Porque essa frase, na minha opinião, está mais ligada a loteamento, a área, né? Então, porque quando passa a ser um prédio, passa a ser uma casa, já é outro negócio, né? Já você tem que avaliar outras coisas. A questão, sim, que terra, ela tende a valorizar, né? Mas também é uma aposta, né? É uma aposta. Você nunca vai saber ao certo se aquele lugar vai explodir ou não. Eu lembro que muitos anos atrás eu encontrei um cliente e falou assim, vou comprar umas fazendas em tal lugar, porque um dia vai valorizar, né? E já se passou quase 10 anos aí e até hoje eu sei que esse lugar não valorizou. Então não é todo lugar que valoriza, é muito, você tem que saber acertar, né? E muitas vezes você tem que gerar uma transformação naquele lugar para ele valorizar, né? Justamente. Então tem tudo isso. Mas aí dentro disso, Lucas, quando a gente vai atender os clientes, eles falam isso. Ah, não compensa eu comprar um imóvel, não compensa, a rentabilidade é baixa, que é 0,5% e tal. E aí eu queria que você falasse assim, compensa investir em imóveis? E se não compensa, quais outros investimentos que esse cara vai pôr o dinheiro? Certo. Na minha opinião, compensa sim investir em imóveis. É um bom negócio. Pra gente ressaltar aqui, vamos falar 2019 para trás e vamos falar de 2020 para frente. Porque a taxa Selic mudou todo o jogo, né? Justamente. Mas vamos pensar lá em 2019, que a taxa Selic estava razoável, né? Sim, com certeza. Fala primeiro dessa parte. 2019, como era o cenário? O que esse cara compensava investir em imóvel? O que ele investia? Certo. 2019, naquela época, né, no ano passado, as pessoas achavam que a Bolsa de Valores era o investimento do século. Então vamos investir em Bolsa, porque a rentabilidade das empresas, né, a valorização das empresas estava muito alta. Então tinha empresas que estavam valorizando 360% no ano. Né? Acho que a gente chegou até em empresas de mais de 400%. Caramba. Então... Isso quer dizer que você comprava a ação a R$1 e ela valorizava, ia para R$400? Justamente. Caramba. É loucura, né? Justamente. Teve algumas empresas... Acho que a campeã do ano passado ficou em 400 e alguma coisa. Então, assim, é uma rentabilidade fora do comum, né? Para um ano. Só que as pessoas esquecem do conservadorismo, esquecem de ter uma mente mais realista, né? Aí chegou a pandemia e mostrou que nós não temos o controle de nada. E... É isso que eu falo que no mercado imobiliário não acontece. Justamente. Não tem como um prédio que você comprou 500 mil, de um dia para o outro ele valer 250. Não tem como acontecer. Só se vir algum catástrofe natural. Né? Ou, sei lá, alguém jogar uma pedra lá, uma pedra gigantesca, quebrar o prédio, aí ele vai perder o valor. Ou acontecer alguma coisa bizarra. Mas a tendência é menor, entende? Justamente. Agora, o mercado imobiliário, no médio e longo prazo que eu falo, ele tende a ser lucrativo. Ele é Com mais certeza. estável em maiores tempos, né? Justamente. Então, e não tem esses picos, assim, do 500 mil caiu para 250 e depois foi para 800. Não. Agora no mercado, aí já estamos entrando em bolsa de valores, né? A gente já saiu já da renda fixa, estamos entrando em bolsa. No mercado de bolsa, cara, é um dia pro outro as coisas mudam. Com certeza. Né? É uma notícia que sai e acontece algum imprevisto. A gente tem o Eike Batista, né? Por exemplo, que a empresa secou em quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Eu não sei te informar, mas foi menos de uma década. Vamos pôr, em um ano a empresa sumiu, né? Foi mais ou menos isso. Em um ano a empresa sumiu do mapa, né? É tipo como se... Eu não lembro, mas é como se a ação valesse R$100 e ela começou a valer R$1. Ou zero, né? Zerou, na verdade, né?
Mas ali Quase zerou. foram outras questões. Outras questões, né? mas pode acontecer. Pode, com A certeza. gente não sabe, né? Então, Com certeza. A gente não tem garantia de nada, né? Mas o mercado imobiliário, ele é, sim, muito bom. As pessoas, assim, que começam a estudar mais sobre investimentos, às vezes elas tomam certas coisas como verdade, né? E aí elas esquecem de analisar outros parâmetros, como, por exemplo, conservadorismo. Certo? que é importante. Você que está dizendo que é importante. conservadorismo é importante. Com certeza, você tem que ter aspectos de prevenção, certo? Não adianta você investir tudo em uma coisa só. Você tem que diversificar, né? Você não pode... você tem que ter um pouco em cada... Como é que o pessoal fala? Não pode investir todos os ovos numa única cesta, né? Você tem que distribuir os seus ovos. Sim. E o imóvel é um investimento que dá para você fazer isso, certo? Mas o que é importante para o imóvel? A gente tem que lembrar que quanto menor o nosso custo com ele, né? Então, ou seja, os nossos juros que vão correr sobre o imóvel, maior a sua lucratividade no final do período, certo? Então, ali, tem gastos que não dá para você evitar. Então, por exemplo, gastos com intermediários, cartório, registro, etc., né? Corretagem. E TBI, corretagem. Esses gastos não tem como ser evitados. Agora, Só cartório aí o cara pode chegar a pagar 4,5%, 5%. justamente, quase que tem 5%. o ITBI, né? Então, esses gastos não tem como ser evitados. Mas gastos com juros e principalmente ali com a construtora, né, incorporadora, dá para ser evitados. Então, o importante é você saber negociar ali pelo melhor valor, pagar no menor prazo possível para incorrer menos juros. Né? E aí você vai ter um preço de compra bem abaixo do que o esperado. Que aí lá no futuro você pode ter uma rentabilidade maior sobre esse imóvel, certo? Outro fator, né? Vamos supor que você vai utilizar esse imóvel para aluguel. Ele está te rendendo uma renda passiva todo mês. E isso é muito bom, porque te ajuda não só no caixa, como a gente já citou em outro podcast, mas também para você investir em outras coisas, diversificar em outras coisas. Isso é o problema, porque às vezes a pessoa fala assim, é só 0,5%. Só que é 0,5% e mais a valorização do imóvel, Justamente, que ela não calcula. Justamente. Entendeu? E outra, as pessoas falam 0,5%, mas às vezes ela está financiando o imóvel, ela pagou ali 20% do imóvel. É 0,5% de 20%. Ela coloca 0,5% em cima do imóvel. Só que na verdade, vamos supor, um imóvel de 300 mil. Ela colocou 60 mil reais. Esses 0,5% que ela fala é em cima do valor, 300. Isso. Só que ela não colocou 300 mil. Sim. Ela colocou 60. Então ela teria que colocar ali 0,5% daria 1.500. Ela teria que colocar 1.500 em cima de 60 mil. Justamente. Então já não é 0,5% mais. É uma conta, as pessoas também não sabem fazer essa conta. Eu vejo assim que elas erram na hora de fazer. Uma vez eu estava vendendo um imóvel, na época que era bom ainda, né, comprar na planta, aí a cliente tinha comprado na planta. Aí ela pegou e falou assim, nossa, só me deu tantos por cento de rentabilidade. Eu falei assim, lógico que você está pegando aí um saldo geral, um valor do imóvel. Agora, quanto que você investiu? Eu mostrei para ela, você investiu tanto, então é tanto em cima de tanto. Ela, nossa, é mesmo, né? Eu falei, pois ué. Não tem como que você está pondo rentabilidade em cima de um dinheiro que você não investiu. Então as pessoas têm que ter essa consciência também. Mas nesse caso aí é um imóvel financiado, né? Ela comprou na planta, né? Ah, entendi. Ela comprou na planta. Aí, sei lá, era 400... Ela já pagou 300, sei lá, 350, vamos supor, 300 mil. E ela vendeu por 400. Só que ela tinha posto 90 mil, vamos supor. Certo. Entendeu? Esses 90 mil, então, ela ganhou um valor em cima de 90 mil e não em cima dos 400, entendeu? Então, entendi. Aí ela fez esse cálculo. Eu mostrei pra ela e ela não tinha visto. Falei, foi um puta investimento. Depois só isso aqui. E outra, você colocou parcelado. Você colocou em 3 anos, 4 anos. Entendeu? Ela não colocou lá 100, sei lá, os 90, 100 mil reais dela de uma vez. Ela colocou um pouquinho cada mês. Então, ela teria que fazer ainda uma rentabilidade proporcional ao que ela foi colocando. Você entende? Entendo. Agora, quando a gente vai para o investimento financeiro, beleza. Aí é aquilo ali. Eu coloquei 20 e voltou 30. É outro negócio. No mercado imobiliário, as pessoas não sabem nem calcular a rentabilidade. É isso que eu vejo. Mas eu queria que você falasse agora defendendo os outros investimentos. Tipo assim,
O cara vai falar, né? Vai argumentar agora. Ah, não, mas eu posso investir CDB, CDI. Aí a gente falou assim, lá atrás, valia a pena, né? Quanto que tava dando, por exemplo, 2019, você lembra? CDB, CDI, 2019? Tesouro Direto. 2019 terminou ali por volta de 6%. 6%. Ou seja, 6% ao ano, né? Isso. Então o cara investia 100 mil reais no ano, faturava 6 mil a mais. Ficava 106 mil. Aí tem impostos. Tem impostos. IOF. Que é uma coisa que as pessoas não colocam também no cálculo. 6% ao ano. Mas aí tira o imposto, tira um monte de coisa, né? Então, aí tem alguns que não tem, que são isentos, né? Tem algumas regras, né? Que não dá para abordar aqui, que é muita coisa. Beleza. Aí esse a gente tá falando de renda fixa. CDB, CDI, Tesouro Direto também entra. Mais Tesouro ou menos. Direto entra. Temos LCI, LCA. LCI, LCA. É quase tudo farinha do mesmo saco. Vai mudar pouca coisa. Entraria nas mesmas classes, né? Muitos deles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Que vai mudar. Até 250 mil. O que vai mudar é o prazo, né? De tirar o dinheiro. Sim, alguns têm um prazo de maior, vencimento. Tem que ficar no mínimo 1 ano, 2 anos. Muda um pouco isso. Muitas pessoas acham que tem que esperar vencer, né? Mas assim, o que acontece? Se você resgatar, você pode resgatar antes, certo? Só que você vai ter uma perda da rentabilidade. Ou do seu próprio dinheiro pode acontecer. Perder mais do que... No caso do Tesouro Direto, sim. Pode perder. Exemplo, eu investi 100 mil. Aí eu tiro antes, eu posso... 100 mil vira 90? Pode virar 90? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque no caso do Tesouro Direto, assim, de qualquer outro, a gente não pode esquecer que você está vendendo o título. Entende? Por exemplo, no Tesouro Direto, você está comprando uma cota da dívida. E aquela cota, ela vai ser vendida pro banco novamente. O banco vai comprar. E ela vai comprar de acordo com o valor negociado no dia. Então, pode ocorrer de aquela cota não valer o esperado, valer menos do que o valor que você pagou. Ou pode acontecer valer mais. E aí você vai ter um lucro. Porém, se você esperar o vencimento, você vai receber a rentabilidade fixa lá, o quanto estava contratado no valor do aplicação. Entendi. Então, vamos, só para a gente facilitar a compreensão, né? Então, a gente pegou o CDI, CDB, Tesouro Direto, estamos colocando tudo num bolo só, que a gente chama de renda fixa, né? Então, esse ano passado estava gerando média de 6% ao ano. Isso. Começou ali 6,5%. Sem falar de imposto. Terminou né? 6%. 6%. E hoje? Hoje... Expectativa nossa esse ano? A expectativa é para que o mercado... Perdão. É que o governo comece a reduzir cada vez mais para aumentar o consumo. Então, ou seja... Mas se a gente pegar hoje a taxa Selic de hoje e tal, essa expectativa do ano já tem uma previsão de quanto vai fechar o ano nesses regimentos de renda fixa? Eu aposto que... Porque ninguém tem uma certeza, né? Nós não podemos dizer que o Copom... Pode ser que amanhã ele comece a aumentar essa taxa de juros. Então, a expectativa é que cada vez mais reduza. Mas tem uma média? Para aumentar o consumo. Tu acha que vai fechar o quê? Uns 3% ao ano? Eu ouvi falar aí de 2 a 3 no mercado. Eu não creio que vai aumentar esse ano. Não, fala assim, vai fechar 2 a 3 a rentabilidade de renda fixa. A renda fixa, 2 a 3? Anual, isso, mais ou menos ficar isso. Por volta disso. 2 a 3%, eu ouvi falar. Sim. Então o cara hoje, se investir 100 mil, ele iria faturar 103. Vamos pôr isso. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Seria essa média, né? Seria Aí média. só que esses 3 mil ainda tem que prever a inflação, né? Ainda tem isso que as pessoas não colocam no período, justamente. na inflação. Então, a poupança, você vai perder dinheiro. Quem mantém dinheiro na poupança tá dando dinheiro. Acho que é menos de 2, né? A poupança ela é 70% da Selic. Então, assim... Por mês? Não, anual. Anual. Isso. Então a Selic tá 2 se você pegar a Selic... 2 e pouquinho? A Selic mensal é 70% da Selic mensal. Se a gente pegar ali 2 entendeu? 2 e pouquinho, então 70%. Vai ser 70%. Vai estar menos... 1 e pouquinho, bem baixo. Certo? Mesmo com não tendo um imposto de renda, ela fica muito abaixo da inflação. Então, quem mantém dinheiro poupança... Tá perdendo negativo. Dinheiro. Tá negativo. Tá perdendo dinheiro. Ela está tendo a rentabilidade real, né? Que a gente chama de rentabilidade real quando a gente desconta o valor da inflação e todos os custos, blá blá blá. E então
a rentabilidade real dela está negativa. Ela está perdendo dinheiro. Agora, CDBs, onde renda ali 100% CDI e tudo mais, você está tendo rentabilidade ainda. Mas a previsão é de que tenhamos uma redução ainda da Selic. Mais ainda. Em decorrência do mercado, né? Que não está tendo resposta. Não está tendo resposta. Futuramente, o governo pode começar a comprar títulos de longo prazo para forçar os investidores a começar a investir em curto prazo e fomentar o mercado. Entendi. E acelerar o mercado, aumentar o consumo. Pode ocorrer isso. Beleza. Aí a gente vai para... Então, resumimos renda fixa, como que funciona mais ou menos. Você vai lá no banco, né? Pede para investir o dinheirinho lá. Você faz a contratação, você vai ter uma rentabilidade fixa. Num prazo estipulado, né? Seja no vencimento. E lembrando que o banco usa esse dinheiro para fazer empréstimos, né? Isso. A poupança, por exemplo, boa parte do financiamento bancário saía da poupança. Isso. Inclusive hoje não sai mais, né? Isso. Foi reduzida essa... a poupança ela é utilizada para crédito imobiliário, né? Muitas pessoas não sabem, mas o foco dela é o crédito imobiliário. A Caixa quase não está mais liberando poupança, pelo que eu vi. Porque diminuiu, né, esse dinheiro da poupança. Muita gente tirou o dinheiro da poupança, então já não está tendo tanto mais... Esse fundo da poupança está menor, né, em relação aos empréstimos, por exemplo. Sim. E o banco usa essa grana que você está investindo lá para investir em coisas aleatórias. Sim, emprestar para o cara lá do cheque especial. Isso, LCI é imobiliário, LCA é rural, não, RDB é rural, eu acho, se não me engano. Importante... Pode falar. E cada um tem ali a definição de empréstimo, né? Para onde vai qualquer área, né? Isso. Eu só quero deixar claro que o dinheiro não para, tá? Dinheiro é igual água. Você deixar parado dá dengue, brincadeira. Mas o dinheiro ele não pode ficar parado. Então o dinheiro não tá parado. O dinheiro ele não fica parado em lugar nenhum. Sim, justamente. No geral ele tá movimentando. Então você pôs o dinheiro em 100 mil lá no CDB, ele não tá lá paradinho. Você vai lá e vai ver 100 mil reais, mas não tá lá. Nem o da sua conta corrente tá lá. O dinheiro da sua conta corrente tá girando em algum lugar. Ele não existe lá. Até brinco que se a pessoa for lá, todo mundo tirar o dinheiro do banco, não existe aquele dinheiro. Não tem como você tirar o dinheiro do banco. Aquele dinheiro é digital, ele não existe nem em espécie, né? Na verdade, o banco ele não tem capacidade de pagar todo mundo, né? Ele não tem capacidade de entregar todo o dinheiro sacado para as pessoas, né? Exatamente. E beleza, resumindo renda fixa, Lucas, aí a gente tem duas opções, né? A gente já falou do mercado imobiliário pra caramba, eu acho que já tá bem falado aqui. E aí a gente tem negócios, que eu não vou abordar negócio porque é infinito. E aí a gente entra na bolsa de valores, que é o queridinho das pessoas agora, né? Eu queria que você falasse sobre bolsa de valores, como que funciona, mais ou menos, para os corretores terem essa ideia, né? Certo. Começando desmistificando a bolsa, né? Muita gente acha que é pirâmide, que é cassino, que é um jogo ali de apostas, onde você compra um pedaço de papel virtual e você pode ganhar ou perder dinheiro, né? Mas não. A bolsa de valores são vários produtos, né? Mas o principal são as ações, que são a menor fatia de uma empresa, o capital próprio de uma empresa. Então, ao comprar uma ação, você está investindo naquela empresa e você está se tornando sócio dela. Se tornando sócio dela, você tem direitos sobre aquela empresa, certo? Lógico que, de acordo com o seu percentual, você tem um direito maior ou menor, seja de votação, certo? Seja a uma maior participação nos lucros da empresa. E quando a empresa tem um lucro, né? Ela distribui, ela é obrigada, de acordo com as leis, a lei das SAs, né? A distribuir no mínimo 25% daquele lucro para os sócios, né? Em forma de dividendos. E também temos outros proventos, como juros sobre capital próprio, né? Que a empresa entende que você está emprestando um dinheiro para ela se capitalizar, né? Porque as empresas, elas emitem ações nada mais nada menos que para aumentar a atividade operacional dela, certo? Ou se não, para aumentar o tamanho da empresa, para incorporar novas empresas, né? Comprando outras empresas. E então é uma forma interessante de você investir. Eu
digo para as pessoas investirem no longo prazo, né? Comprando ações de longo prazo, que te dá uma garantia maior sobre aquele investimento. E de acordo com o passar dos anos, né? Se você investir em boas empresas, elas tendem a se valorizar, elas tendem a te dar um retorno. E esse retorno vem através desses dividendos, né? Que são os lucros distribuídos, e através da valorização da ação, certo? E é mais ou menos isso, né? Resumindo como é que funciona o mercado de ações. Nós temos outros investimentos ali, mas são derivativos que derivam de alguma coisa, né? Por exemplo, tem como investir no mercado futuro, que você está comprando um contrato futuro de alguma commodity, ou senão você tem como investir em opções, né? Que é um derivativo de ações. Nós temos... Commodity, só para quem não sabe, produtos que são comuns, arroz, Isso, feijão, arroz, boi, que mais? Café. Produtos que vendem em larga escala. Isso. Que todo mundo tende a consumir, né? Então, contratos de commodity, que é os derivativos, né? Mercado futuro, você estipula um preço de venda em uma determinada data. E aí, se aquele preço estiver maior, você perde dinheiro. Se estiver menor, você ganha dinheiro, porque você vai estar vendendo mais caro do que o mercado. Entendeu? Entendi. Então é assim que funciona o mercado futuro. Isso dando um breve resumo, né? Tem muita... Aí horas e horas só de conteúdo sobre bolsa, né? Sim, com Eu certeza. só quero deixar aqui... Eu tô falando a minha visão porque eu acredito que eu sou o cara leigo, né? Eu sou a pessoa comum, né? Então eu tenho a minha forma de entender. Mas eu tinha uma dificuldade de entender um pouco a bolsa e para mim ficou mais fácil o seguinte. O dinheiro que está dentro da bolsa, ele não é das empresas, né? Às vezes as pessoas começam a pensar que o dinheiro está lá dentro. Na verdade, só vai o dinheiro para a empresa quando ela entra na bolsa. A gente chama isso de IPO, né? Então a empresa ela abre capital. O que é capital, Marco? Capital é o quanto vale aquela empresa. Capital é o dinheiro agregado naquela empresa. Isso, tá? é o quanto os sócios agregaram Exato. naquela empresa. Né? Capital não é naquela caixa. empresa. Não é caixa da empresa, né? Capital é o quanto ela vale. Inclusive, o cara colocou 100 mil, mas não significa que a empresa vale 100 mil, porque ela valoriza também. A empresa também chama de valuation. Valuation da empresa. Então, uma empresa que vale, que investiu 100 mil, daqui 10 anos ela pode valer 1 milhão, 1 bilhão, né? Ela vai subindo o valor dela também, baseado em quê? Baseado na marca que ela tem, que é o branding, né? Quanto vale aquela marca, ao faturamento que ela tem anual, enfim, o produto que ela tem, se aquele produto é exclusivo, né? Então ele está registrado lá no INPI, por exemplo, é um produto que vai estar registrado e ninguém pode copiar, então isso aumenta o valuation da empresa. Então são vários fatores. E aí essa empresa vai lá e entra para capital aberto. O que é capital aberto? Né? O que o Lucas explicou aqui. Eu pego a minha empresa e falo assim, agora eu vou abrir a minha empresa... A público. Outras pessoas podem investir. Quem? Quantas pessoas quiser. Quanto que vale a minha empresa? A minha empresa vale R$1 milhão, vamos supor. Esse R$1 milhão aí vai virar ações, né? Eu não sei como é que é a divisão de ações, né? Vai virar, sei lá, 1 milhão de ações. Tem um prospecto que eles fazem um estudo, né? De quanto que valeria aquela empresa no dia do lançamento, certo? E eles estimulam um preço de acordo com o público que eles querem atingir. Então, ou seja, até no mercado financeiro tem um público, né? Então, se eles jogam uma ação um valor mais alto, eles querem um investidor mais qualificado. Se eles jogam um valor mais baixo, significa que eles querem investidores minoritários. Muita gente não analisa isso. Não sabia disso. Mas eles podem dividir em tantos por cento quanto eles quiserem, né? Por exemplo, esse 1 milhão pode ser 1 milhão de ações ou pode ser só 10 ações. Tô dando um exemplo escroto aqui, né? Lógico que não vai ser só 10 ações. Mas eles vão diminuindo, né? Pode ser só 100, pode ser só 1.000, pode ser 10 mil. Sim, com certeza. Eles vão diminuindo o número de ações, né? Isso. E aí cada ação... De acordo com a quantidade que eles querem de acionistas. Que eles querem de acionistas, entendi. Então eles vão escolher, né? E aí eu também vai ver se vai vender ou não vai, né? Porque a empresa pode abrir e falar, ninguém quer comprar. Pode acontecer. Acontece. Né? Então é uma análise que faz. Beleza. Feito isso, aí a empresa entra para o capital aberto. Quando ela entra, as pessoas compram ações. Quantas ações eles liberam também, porque eles não liberam tudo. Então a empresa pode falar assim, 60% da empresa é minha ainda. Isso. Né? Eu vou lá e coloquei minha empresa, 60% é minha, 40% eu vou abrir para o capital aberto. Isso. E é nesse momento inicial que a empresa pega o capital. Exato. A partir desse momento, ela é negociada a gente chama de
balcão secundário. Uhum. Que é o quê? É as pessoas negociando entre elas. Não é mais a empresa negociando Depois com as que pessoas. passa, né? Isso. E aí vamos supor lá, eu vendi a É empresa. só no momento do IPO e depois quando ela Exato. faz uma nova oferta de ações que ela está captando Vamos dinheiro supor que eu tenho realmente. empresa que vale 1 milhão, eu vendi 40%. Então, ou seja, 400 mil reais eu vendi pro público. Aí esses 400 mil reais veio para mim. Depois disso acabou. Sim. Aí já não tem mais esses 400. Aí já é do povo. Né? Então os 400 mil tá na minha mão. Então se essa ação que a pessoa comprou a R$1, vamos supor, aí ela vai aumentando ou ela pode cair. Sim. Só que quem perde ou quem ganha dinheiro são as pessoas que comprou essas ações. Aí o jogo muda. E é isso que é a bolsa, tá? Basicamente é isso. E o que é a bolsa? A bolsa é saber quanto que vai crescer ou quanto que vai cair de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, ou de um minuto para o outro, porque tudo pode acontecer. E o que move a bolsa é a venda e a compra de ações. Isso. Né? A curto prazo eu costumo dizer que são especulações. Então as pessoas estão especulando a curto prazo. A médio e longo prazo, o que se baseia é no lucro e no potencial de crescimento de cada empresa, certo? Então por isso que o mercado de ações você tem que olhar para o longo prazo, para o médio e longo prazo. Porque se você investir em ações de boas empresas, onde elas têm um crescimento constante, um lucro constante... Empresa mais antiga, né? Isso. Você vai ter uma rentabilidade melhor. Aí você vai conseguir se manter nesse mercado. Porque a curto prazo você realmente está só especulando. Então você não tem uma garantia real, entendeu? E são coisas, tudo pode impactar, né, a bolsa de valores. Isso. Né? Vamos supor, para vocês terem entender aqui, vamos supor que a Marvel, eu nem sei se tá, mas vamos supor que a Marvel esteja na bolsa de valores. Aí recentemente o ator de Pantera Negra faleceu. Isso pode prejudicar a bolsa, por quê? As pessoas podem falar, vai ter uma queda porque o filme Pantera Negra não vai vender mais. A Marvel faz parte da Disney, né? Então, faz parte da Disney, né? Isso. A Disney tá na sim, bolsa? Sim. Então isso pode impactar. Pode ser que impacte. Aí vai Pode depender ser. como as pessoas vão receber essa informação. Como o investidor vai captar aquela informação, né? Exato. E aí é muito... É algo que não é muito concreto, você não sabe o que não passa tem uma pela estabilidade cabeça, certa, né? Muita gente pensa assim... Vou dar um exemplo que aconteceu, acho que ano passado. Aconteceu alguma notícia do STF lá, e aí numa roda de amigos lá, eles falaram assim, amanhã a bolsa vai despencar. Amanhã vai cair demais. E aconteceu o reverso. Cresceu. A bolsa subiu 5%. Quer dizer, perdão. A bolsa subiu ali 1%. 1%. Eu falo o índice Bovespa. Índice Bovespa. Subiu ali por volta de 1%. Tô dando esse exemplo você da Marvel porque é literalmente assim. Então a gente nunca sabe o que vai impactar. Entende? Então simplesmente acontece uma coisa que impacta. Justamente. Né? Veio o coronavírus, caiu, foi a maior queda da bolsa. Porque as pessoas desesperaram. Foi o que vai acontecer? Um apocalipse zumbi. Ninguém sabia o que ia acontecer, se ia roubar as instituições todas lá, o povo ia sair doido na rua. E a galera começou a tirar o dinheiro. Quando começa a tirar dinheiro, demanda e oferta. Se tá tirando, cai o valor. Porque as pessoas estão vendendo mais do que comprando. Só que, lógico, para você vender, alguém tem que comprar. Só que aí, o cara ele vai ofertar as ações dele. Vamos supor que eu tenho ações desse microfone aqui, dessa marca, que eu nem lembro o nome. Aí eu oferto. A minha ação eu vou ofertar ela R$3. Quem quer comprar? Aí ninguém compra. Aí o que acontece? Tá bom, R$2,90. Ninguém compra. R$2,80. Ninguém compra. Aí só vai caindo. Não é mais ou menos assim que funciona? Sim, justamente. Só pra eu entender. Até que vende. Vendeu R$2,75. Putz, quando vende a R$2,75, todas as ações caem para R$2,75. Porque o mercado avalia que tá valendo R$2,75. Quando cai para R$2,75, o Lucas tem ação aqui também, nesse microfone. Ele desespera, ele fala, meu Deus, tá caindo, eu vou vender. Aí ele oferta R$2,75, não vende. Aí ele vai para R$2,70, não vende. Aí ele mete R$2,50, vende a R$2,50. A ação começa a valer R$2,50. A última transação da ação é o que faz ela valer aquele custo. E aí as pessoas vão desesperando. É muito mais um jogo emocional, pessoal, completamente, do que financeiro, né? A pessoa desespera e vai vendendo. E as pessoas, assim, têm uma dificuldade para compreender como que é calculado aquele preço que aparece, né, na ação ou que aparece nos jornais, né? Nossa, o índice Bovespa e tudo mais.
ele nada mais é do que a média das ofertas e da procura. Então, a todo momento, os investidores eles estão lançando ofertas no mercado, né? Seja de compra ou de venda. E Eu posso fazer uma oferta de compra também? pode, Eu posso chegar e falar assim, quero comprar 1.000 ações dessa aqui a R$3. pode. E aí aquilo que vai influenciar. Entendi. Vai juntar de todo mundo, certo? Faz uma média e aquilo é Entendi. aquele valor que aparece no pregão lá. A média É a média de oferta. todas as Eu posso ofertas. ofertar a compra ou posso ofertar a venda. Sim, Entendi. sim. Então aquilo lá é a média. O que acontece quando cai? É um grande investidor que ele está negociando diversas ações, vários lotes, né? Cada lote tem 100 ações, e jogando o preço lá embaixo. Então ele ofertou um preço abaixo da média. Vamos supor que a média estava R$10, ele colocou 8. Esse preço despenca, porque o cara está vendendo muito abaixo. Entendeu? Então ele joga o mercado para baixo. E aí, a partir do momento que ele joga 8, vai ter o comprador lá que vai ficar louco. Aí o cara vai lá e compra. Desespera. E às vezes o cara tá precisando de dinheiro, por isso que ele tá vendendo. É. E não tem nada a ver com a empresa, vocês entendem? Porque quando veio o coronavírus, as empresas não mudou nada. Não Foi a mudou primeira nada, semana. foi por especulação. Nenhuma empresa quebra em uma semana. Justamente. As empresas demoram para quebrar, para acontecer alguma coisa. Só que foi tudo especulação. Né? Então teve empresa que abaixou, que depois subiu, porque não aconteceu nada com a empresa. Exemplo, empresa de... Aí no caso já teve outras que foi ao contrário, igual empresas de viagem. Essas caiu mesmo. Justamente. Que as vendas porque caíram. era o esperado, né? Só que é o seguinte, não tem nada a ver o que acontece na bolsa com o que acontece na empresa. Não é porque a empresa caiu o resultado que vai cair na bolsa. Tem empresa que não dá lucro e vende bem na bolsa, que o valor na bolsa é alto, né? Então é um jogo de pessoas, na verdade, não é um jogo financeiro, né? Quem que vence, assim, em questões de especulação, né? Se o cara, só dando um parâmetro rápido, se o cara ali no circuit breaker, né, que é quando a bolsa despenca muito, né, 10%, 15%, 20%, a gente chama de circuit breaker. Lá em 18 de março, 17, 18 de março, quando começou os circuit breakers, né, quem teve aquela ideia de enxergar as tendências do mercado, o cara conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Porque agora aumentou muito o consumo, né? Então as empresas de consumo de alimentos, então as empresas de alimentos começaram a valorizar monstruosamente. Alguns outros setores aí, energia, valorizaram bem também, em decorrência do aumento do consumo, né? Então quem consegue enxergar essas tendências consegue sobressair no mercado. Outra tendência é investir em empresas que conseguem manter um caixa maior, porque elas conseguem passar por esses períodos de crise e você não vai ter grandes preocupações, não vai ter grandes riscos, né? Top. Então, pessoal, espero que tenha dado a noção para você poder até conversar com seus clientes, né? Porque hoje os clientes vão comentar sobre investimento financeiro, vão comparar com o mercado imobiliário. Então, essa visão que eu queria trazer aqui para vocês e que não existe um investimento melhor ou pior. Não existe uma coisa que é 100% ruim ou 100% boa, né? Cada um é um jogo diferente, você tem que saber qual jogo que você quer e talvez o ideal é que você tenha investimentos em todos os tipos. Então, quando você for falar com o seu cliente, fala disso. Fala, cara, o mercado imobiliário é assim, é por causa disso, é segurança, né? Você está comprando imóvel, é para morar, é para viver, é sonho, não é investimento. Mas você ainda pode ter um investimento. Mas você pode investir na bolsa, você pode investir no CDB, no CDI, na renda fixa e ter também o seu negócio, né? Então é isso, Lucas. Eu quero agradecer aqui e tem mais alguma coisa para falar para a gente encerrar? Só uma coisa interessante, né? Quando ocorreu, né, essa pandemia ali no circuit break, muitas pessoas me falaram para me vender minha carteira. Ai, vende seus investimentos. Nossa, você não sabe o que vai acontecer. E não, eu mantive no negócio. E recuperou. Consegui recuperar e até ultrapassei o meu rendimento anterior. Show de bola. Por quê? Porque investi em empresas boas, empresas que mantinham caixa, empresas que são consolidadas, com lucros crescentes. E o meu foco é no longo prazo, não no curto prazo. Então, se eu tivesse vendido, eu teria auferido prejuízo, né? Teria realizado prejuízo, né? Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, tem na descrição aqui nossos contatos. A gente também tá no YouTube, no Instagram, em várias redes aí. E é isso aí. Eu vou deixar o contato do Lucas também embaixo para você seguir ele lá, tá bom? Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado.